E aí, moçada, nono ano, topíssimo! Nós vamos fazer a revisão do capítulo 8, Guerra Fria. Presta atenção no serviço que na Guerra Fria você vai ter alguns desdobramentos, vai ter guerra do Vietnã, você vai ter o conflito da Palestina, então fica atento a esse capítulo é cheio de conceitos, cheio de revoluções, não é? A primeira coisa que eu quero que você saque aqui comigo é assim, ó. Fim de Segunda Guerra Mundial, teve uma coisa que assustou o mundo. Por exemplo, quando eles observaram que a Rússia dominava toda a Polônia ficou com a Rússia, final da Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos, Inglaterra se reuniram e começaram a fazer novos acordos para dividir isso aí. Ou seja, retirar essa centralização da Rússia, com medo da Rússia reproduzir o que a Alemanha tinha feito, que era anexar territórios e começar então mais uma guerra. Então, no final da guerra, vai aparecer os conceitos de blocos. Então, vai ter um bloco famoso. Esse bloco famoso aí é chamado de bipolar. Bipolar, de um lado, o socialismo dominado pela Rússia, liderado pela Rússia, União Soviética, e de outro lado, o bloco capitalista. Então, o mundo é bipolar, você tem dois blocos, então, o socialismo e também o capitalismo, ok? Lembrando que esses acordos, né, vão se materializar em grupos. Você vai ter a OTAN, 1949, liderada pelos Estados Unidos, ela vai trazer para o grupo a Inglaterra, a França e o Canadá, e vai fazer esse pacto então de apoio. Que apoio? Apoio nas guerras, apoio comercial, apoio ideológico, divulgação da ideia capitalista. E aí, não fica atrás, a Rússia vai criar o Pacto de Varsóvia, e vai chamar, olha quem que ela chama, Alemanha, Hungria, Polônia, e vai dizer também, olha, da mesma forma, apoio em guerra, apoio filosófico, apoio intelectual, bloco, qualquer coisa, estamos juntos, se for necessário de novo, a gente continua aquela velha guerra de sempre. Bacana? Que nós chamamos de Primeira e Segunda Guerra. Então, dois blocos. Então, o mundo ficou tenso de novo. O que é a tensão? Olha, vocês estão fazendo blocos. Na Primeira Guerra, bloco. Segunda Guerra, bloco. Agora tem bloco de novo. O medo de continuar a guerra, então. Mas ficou meio centralizado nos Estados Unidos e na minha amiga União Soviética. Então, vai começar agora a famosa Guerra Fria. E daí o conceito Guerra Fria. Porque não houve derramamento de sangue entre os dois, não houve guerra declarada. Até hoje, os dois nunca declararam que estavam em guerra no período da famosa Guerra Fria. Então, por isso que é Guerra Fria, ou seja, não há uma declaração imediata, ninguém se aponta como inimigo, ninguém se aponta como estou contra, tá? Então, essa guerra vai começar com algumas corridas, nós vamos chamar isso de corrida 1 e 2 aqui. A corrida 1 que eu chamo para você, que é uma guerra de armamentos, né? Uma corrida armamentista, eles começaram a se armar. Olha que tensão de novo, blocos, todo mundo se armando, tecnologia de armamentos nucleares. Então, e o pânico, por que tinha pânico? Porque agora estava em jogo não mais um país lutar com outro país, estava em jogo a segurança mundial, porque o armamento era de tamanha potência que poderia levar ao caos do mundo. Então, Estados Unidos tem condição de lá mesmo, sem sair de lá, mandar armamentos nucleares para destruir o mundo. E a Rússia também, a China também, a Alemanha também. Então o mundo ficou tenso novamente. Mas aí alguém vai dizer que então, se for ter uma guerra, esses armamentos nucleares em superpotências não podem ser utilizados. Então, para que construí-los então? É a velha técnica de, olha, não me perturbe porque eu tenho armas. Então, para segurança local, isso é uma filosofia da segurança. Olha, é meio contraditório, mas é assim. Eu tenho armas porque eu quero manter a paz. Eu construo armas porque eu quero manter a paz. Então, a paz é armada, né? Eu tenho paz porque eu tenho armamentos nucleares que podem destruir os inimigos. Então, o mundo se estabelece a partir dessa paz, não tendo guerra entre essas grandes potências, porque o armamento chegou em um nível que não dá mais para ter uma guerra entre os dois. Senão vai ser a destruição do planeta. Ok? Armas, então, é o ponto 1. Você falou, qual que é o ponto 2, professor? Aí começa a guerra espacial.
Ou seja, eles começaram a guerrear de forma espacial, ou seja, a União Soviética larga na frente. Em 1957, ela vai mandar um satélite chamado Sputnik. Então, quando a União Soviética manda o Sputnik para o ar, então a União Soviética larga na frente e em 61 os Estados Unidos cria a NASA. E na sequência, eu acho então que ela começou a levar uma vantagem sobre a União Soviética quando em 68 vai fazer o projeto Apollo 11. O que é o projeto Apollo 11? Vai mandar então o homem para a Lua. Então a Rússia tinha lançado um satélite, tinha o primeiro a lançar um satélite, agora os Estados Unidos lança o homem, faz a chegada do homem à Lua. Bacana? Estamos na guerra armamentista e na guerra espacial. Tem mais guerra ainda? Sim. Aí essa guerra vai se estender numa terceira dimensão, que eu chamo de guerra das propagandas ideológicas. O que é uma ideológica? Por que ideológica? Ou o que é uma ideologia, melhor dizendo? Uma guerra ideológica porque eles começaram a vender a ideia do melhor e do pior. É assim, se eu sou capitalista e meu país desenvolve mais, então eu sou melhor. Se você é socialista e desenvolve mais, então o seu é melhor. Então começaram a divulgar isso para o mundo. Ideias que foram divulgadas. Por exemplo, você vai ter revistas especializadas, por exemplo, aí a revista que traz o título do Capitão América, né? Essa noção de que o norte-americano era o melhor do mundo, o dominador do mundo, o salvador do mundo, aquele que estava em todos os conflitos. Só um parênteses, né? Quando você vê os Estados Unidos em todos os conflitos do mundo, é Guerra Fria, por exemplo. Nós estamos falando do Vietnã. Ele não tinha nada a ver com o Vietnã. Por que ele foi para lá? Porque toda vez que um parceiro está em guerra, é uma forma que eu tenho de mostrar primeiro meu poderio, para as pessoas ficarem todas assustadas e dizer, nossa, o tio Sam é poderoso, os Estados Unidos é poderoso, olha, então que ele é poderoso. Foi lá e destruiu. E detalhe, o perdedor sempre vai ter que pagar tributos para quem ganhou. Então, quando os Estados Unidos entram numa guerra e o tributo que o vencedor recebe, ele tem que dividir com o norte-americano, porque ele participou também dos embates, ele colocou soldados, armamentos, e assim a vida segue. Cinema, você vai ter um filme do Rambo, que vive falando que os Estados Unidos ganhou a guerra lá do Vietnã. O Rambo é um personagem norte-americano do Sylvester Stallone, ele sempre volta para o Vietnã para buscar alguma coisa que esqueceu. E chega lá, ele salva alguém, resgata alguém. Então os Estados Unidos sempre tem essa ideia do Rambo, super-herói norte-americano. Vocês são jovens, mas na década de 80, cara, era uma guerra os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos era assim, bem declarado a disputa entre os norte-americanos e a Rússia. Mais ou menos assim, das 300 medalhas de ouro que tinha, eles disputavam quem é o maior número de medalhas. Estados Unidos, 120, Rússia, 122, mais ou menos assim. Eles contavam medalha a medalha, era uma guerra. O jogo de vôlei, se você entrar na internet e pesquisar jogo de vôlei, Olimpíada de 80, Estados Unidos e Rússia no jogo de vôlei, parece uma guerra. E era uma guerra, porque estava em jogo e eles falavam, olha, quem ganha o maior número de medalhas é porque é melhor, e se é melhor, então o socialismo é melhor, se a Rússia ganhar. Se os Estados Unidos ganham, fala, não, tá vendo? É melhor ser capitalista, o norte-americano é o melhor e o mundo tem que ser capitalista. Então, é a guerra ideológica se desdobrando em revistas, jornais, cinema, literatura e também nos Jogos Olímpicos. Então, essa é a ideia desse período. Como disse da guerra do Vietnã, então vai aparecer a guerra do Vietnã, norte-americano de um lado e Rússia do outro lado. Os dois não tem nada a ver com o conflito. Quem está guerreando, quem está na luta é o Vietnã do Norte com o Vietnã normal. O Vietnã do Norte tem apoio da China e da Rússia. Então, como o Vietnã do Norte tinha apoio da China e da Rússia e era socialista, os Estados Unidos manda suas tropas em 61 para lá. E as suas tropas ficaram lá com um grupo gigantesco de soldados. Ninguém nunca viu o tamanho e número de soldados na história. Foi o maior número de soldados dos Estados Unidos até então. Manda o maior número de soldados, armamentos nucleares, não, armamentos normais, né? Não tinha nucleares ainda, armamentos de última geração para destruição. Bacana. O que acontece? Nesse contexto, os Estados Unidos vai
vai abater mais de 2 milhões de pessoas lá no país, no Vietnã. Embora abata 2 milhões e meio de pessoas, né, o norte-americano ficou grilado porque ele teve uma perca de mais de 60 mil norte-americanos, também um número que nunca tinha acontecido. Então, 60 mil norte-americanos vão morrer nesse embate. Nesse contexto, vai surgir nos Estados Unidos, bem nesse período de 61 a 73, vai pintar um movimento chamado hippie. Né? O que é o movimento hippie? Era um movimento filosófico contra a guerra. Era americano dizendo que não queria aquele conflito, a morte, não é? Tá, aí os Estados Unidos, eu falei dos armamentos, ele pegou pesado, ele começou a usar a sua tecnologia, a sua química, os seus equipamentos de guerra para destruir a floresta, para destruir a água e o solo do pessoal do Vietnã. Até hoje eles sofrem com a questão do solo fraco, da água contaminada, das florestas destruídas, das pessoas que sofreram com problemas químicos, radiação e tudo mais. Então, ficou marcado para sempre na vida dos Estados Unidos essa guerra. E o pior, quando os Estados Unidos saem em 73 do país, o país se unificou. O Norte e o Sul se unificam e assume a postura socialista. Fala, não, nós queremos ser socialistas, queremos um regime socialista. Então, essa destruição em massa, 2 milhões e meio de pessoas mortas, o próprio norte-americano contra a guerra, movimentos dentro dos Estados Unidos contrariados com a própria guerra. Então, por isso que as pessoas vão falar sempre que essa guerra o norte-americano perdeu. Para fechar essa visão, você vai ter a Revolução Cubana também, da mesma forma. Estados Unidos não tem nada a ver com uma coisa, por que os Estados Unidos está invocado com a ilha cubana? A Revolução começa quando Fulgêncio Batista, em 1952, esse é o líder de Cuba, apoiado pelos Estados Unidos. Ok? Ok. Em oposição vai nascer um grupo chamado Geração do Centenário. Essa Geração do Centenário é liderada pelo Fidel Castro. Esse grupo vai fazer pressão em Fulgêncio Batista, que vai exilar Fidel Castro. Em 56 ele volta, forma um grupo terrorista, um grupo de guerrilha, apoiado por Che Guevara, também um combatente argentino, um médico argentino que gostava dos combates, né? E vai juntar com esse camarada e vão formar um grupo. E esse grupo então vai combater até 1959, uma guerra civil violenta também em Cuba, quando eles conseguem vencer e exilar o Fulgêncio Batista e assumir então o comando. Detalhe, a partir de 59, quando Fidel Castro assume, ele ficou 50 anos, Fidel Castro ficou 50 anos na liderança. Hoje quem lidera o país é o irmão dele, Raul Castro. Fidel Castro, então, recebe o bloqueio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bloqueou a ilha, não mais faz comércio com a ilha, não mais tem envolvimento comercial, não compra e nem vende para esse país, isolou esse país, ainda proclama na ONU para bloquear esse país, para ninguém fazer comércio com ele, incentiva as pessoas a bloquear a ilha. Mas a ilha ficou 50 anos sem o apoio dos Estados Unidos e as pessoas continuaram por lá, não morreram, né? Então também assusta. Para terminar a reflexão, você vai para o último polo, que é a Guerra da Palestina. O que é a Guerra da Palestina, professor? O conflito da Palestina, ou a questão da Palestina, é a criação do Estado de Israel. Em 1947, a Palestina era sob domínio inglês, final da Segunda Guerra. 47, a Inglaterra passa para a ONU, propõe para a ONU resolver o problema. Fala, a ONU resolve o problema, eu não quero mais esse problema desses dois palestinos e judeus em pontos de guerra. Nasce então aí o Estado judeu, em 1948, e a divisão que a ONU propôs, só os judeus aceitaram, os palestinos não, o Estado árabe não se fundou, e então com a criação do Estado de Israel, vai criar então um grupo contra, em 64 vai criar o Grupo de Organização para a Libertação da Palestina, a famosa OLP. Esse grupo então vai combater, vai criar técnicas de combate contra os israelenses que são apoiados pelos norte-americanos. Bacana, bacana. Hoje, como é que é a situação, professor, para fechar nosso raciocínio? Para fechar o raciocínio, os judeus criaram, a partir da década de 80, uma tentativa de assentamento total da região. Hoje, 80% da região está dominada pelos judeus.
E o palestino espera ainda a Organização Mundial tomar conta dessa questão. E há resistência, embora seja só 20% no território, eles estão em volta, foram expulsos, estão em volta dos países vizinhos esperando essa definição da ONU para retomar o seu país. Essa invasão, então, é do território, por mais de 80% dos judeus está lá dominando o território. Então, o conflito só vai resolver quando criarem um Estado de Israel, ou criar o Estado agora palestino também, foi criado já o Israel, e dar legalidade ao seu território, e mesmo assim, ainda não vão ficar na expectativa de dar certo, porque os dois seriam vizinhos e vão questionar quem leva vantagem ou quem levou desvantagem na divisão territorial. Fique em paz, fique em casa, um grande abraço.